tarde, telespectadores da TV Mossoró, ouvintes da Rádio FM 93. Muito, mas muito mesmo, está se falando e se comentando, e o assunto vem sendo este, na frente. Me desculpe que eu estou um pouco rouco. A voz não está bem legal hoje, não. O assunto predominante ainda é o preço do combustível, dos combustíveis, o aumento da gasolina. Há pouco tempo, nas conversas em redes sociais, um cidadão dizia: ninguém reclama do preço de uma cerveja que no mínimo custa R$5, mas reclama do litro da gasolina. Bom, vai acontecer uma fiscalização, pelo menos está dito, pelo Procon Potiguar, nos postos de combustíveis para verem logo se houve má-fé dos empresários e dos donos de postos. Há muita denúncia, há muita informação, até informações desencontradas. Mas no meio disso tudo, nós estamos observando que existem preços bem diferenciados. Aí não se encontra a explicação por que, se num posto a gasolina custa X, se em outro posto custa 2, no outro custa 3 e por aí vai. Mas, por exemplo, eu recebi fotos de um posto na saída de Pau dos Ferros, posto 24 horas, que a gasolina estava sendo vendida a R$3,47. R$3,47 Pau dos Ferros. Uma outra cidade, que eu não me lembro o nome, me foi passado aqui também, R$3,49. Quer dizer, se ficar nessa média entre R$3,47 e R$3,50, um posto está vendendo assim, porque tem posto vendendo 4, R$4,10, R$4,20, não sei quanto. É uma coisa realmente para existir uma fiscalização dura, severa, porque o consumidor já está cansado, né? Já não bastasse isso, o aumento da alíquota do imposto de renda de 27,5% para 35% e por aí vai. A carga tributária enforcando, matando cada um dos cidadãos brasileiros. Então, como esse assunto da gasolina está fresquinho, está recente, foi agora, tá ontem, hoje 25, um dia sem abastecimento, não sei se está vingando isso. Enfim, é muita coisa dita, muita coisa falada, muito protesto, mas repito, o aumento da gasolina foi agora, recente. Será que a memória de todos daqui a 15 dias, um mês, vai estar do mesmo jeito? Vamos aguardar para ver. Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores do programa Observador Político. Boa tarde, Edmundo. A gente sabe que a gente está na era da pós-verdade, né? Na era de que as mentiras circulam com muita velocidade nas redes sociais. E às vezes, sem querer, nós somos pegos nisso. Por exemplo, está circulando, Edmundo comentou, mas está circulando a notícia de que o governo aumentou a alíquota do imposto de renda. Isso não é verdade, isso não aconteceu. Se você pegar aqui a primeira coisa que você deve fazer quando recebe a notícia, vá nos grandes sites de notícia. Vá para o G1. Não, eu sei, eu estou dizendo. Mas não tem como aumentar, isso aí não teria como acontecer. Eu vou dizer o que o governo vai fazer. Agora, houve aumento de imposto de renda? Houve. Vem havendo há décadas. Como? O governo não atualiza a tabela. Ao não atualizar, ele levou o imposto de renda. Tá? Esse aumento de alíquota, para certas rendas acima, como querem colocar, né, acima de R$15 mil, etc., isso é uma tendência a acontecer. Mas aqui no Brasil, o fato do imposto de renda não ser atualizado, isso tem aumento. Então, a cada ano, todo mundo paga mais imposto de renda. Isso está acontecendo sim. E vem mais aumento aí. Mais 1,9 nos combustíveis, que a Petrobras vai repassar, tá? Vai repassar. Aumento na conta de energia, que você vai sentir assim que começar a receber a sua fatura de energia, mês que vem, né? Relativa ao mês de julho. E aí, em efeito cascata,
vai terminar acontecendo para todos. O governo Temer, que é um governo que distribui benesses à torto e à direito para o setor político, obviamente, tá? Ele também socorre amigos quando precisa. Né? E o que é que aconteceu? Né? Em Bauru, tá? Interior de São Paulo, houve uma invasão de terras, né? Houve uma invasão de terra feita pelo movimento dos trabalhadores sem terra, tá? Na cidade que fica a 380 quilômetros de São Paulo, e aí, né, a terra que é de um amigo de Temer, o coronel reformado João Batista Lima Filho, tá? João Batista Lima Filho, tá? Vai ser comprada pelo governo para a reforma agrária. E olha que esse processo demora muito, mas no caso dessa terra, segundo o jornal El País Brasil, a página brasileira, vai ter o dedinho e um telefonema do presidente Michel Temer. Então, para os amigos tudo, para os inimigos, os impostos e a lei. Bom, vamos anunciar o nosso livro de hoje, doação do meu amigo lá no bairro Nova Betânia. Eu estou até lhe pedindo desculpas, esse amigo, que é tanta gente com quem eu falo durante o dia e também muitas doações de livro. Me manda para cá o seu nome e endereço para mim reforçar e deixar aqui, lá no bairro Nova Betânia, que ele faz sempre doação de livros evangélicos. O de hoje é este, Dicionário Bíblico Vida Nova, de Derek Williams. Tem muitas informações importantes, traduções acerca de muita coisa que você precisa saber. Que nós precisamos saber. Por exemplo, no dicionário bíblico, a definição de corrupção, que é o que está mais em voga, é a palavra que é mais falada hoje em todos os noticiários da televisão, do rádio, do jornal, do Face, nas redes sociais, no WhatsApp e tudo. Corrupção. Diz aqui, e em outros trechos, para descrever a natureza temporária deste mundo e sua sujeição ao declínio e morte. É a tradução de corrupção que está aqui do dicionário bíblico Vida Nova, de Derek Williams. Meu amigo lá do bairro Nova Betânia fez a doação. Eu estou precisando que ele me mande um WhatsApp aqui, até me dando seu endereço para que eu possa divulgar novamente, que ele fez outra grande doação aqui para a gente. Um amigo que outro dia eu passei um zap para Tadeu chamando de Armando e que não é, nada a ver. E eu fui que errei. Você pode fazer sua inscrição para esse dicionário bíblico Vida Nova pelo nosso WhatsApp 9886150, também pelo WhatsApp do Tadeu que está aqui, 987233558. Daqui a pouco no programa, no segundo bloco, nós vamos entrevistar o presidente do Sindicato de Saúde, João Moraes. Ele vai falar aqui de diversos assuntos, naquela questão que foi levantada de fechamento de hospitais, a greve da saúde, Tarcísio Maia, enfim, o Sindicato de Saúde que está antenado sobre os assuntos e os problemas da saúde em Mossoró e no Estado. O jornalista Cláudio Santos, em seu blog, que é um blog de política bastante lido no Rio Grande do Norte, fez um comentário que eu achei extremamente pertinente. E eu vou comentar, eu vou fazer uma espécie de comentário do comentário do Carlos Santos. Ele, no seu coluna de hoje, ele colocou assim: candidato Tião Couto, pré-candidato Tião Couto, caminha disputa de estadual desconectado da realidade. Segundo Carlos Santos, o empresário e ex-candidato a prefeito de Mossoró, Tião Couto, do PSDB, tem se mexido fora de Mossoró para ser o candidato do seu partido no governo estadual no próximo ano. Peregrina da capital ao interior. Tião consegue como um bom nome, mas não como um bom candidato. E aí é interessante a análise, eu acho extremamente pertinente, de Carlos Santos. O simples fato de existir desgaste cumulativo e robusto da política tradicional, dos partidos e dos políticos, não credencia ocupar esse espaço como algo novo, alternativo e diferenciado. A administração estadual de Robson Faria, reprovada popularmente, ajuda-o a marchar, sem que instantaneamente o faça favorito à sucessão do próximo ano. A própria votação cevada, empalmada por ele a disputa da prefeitura de Mossoró, não credencia naturalmente, né? E aí, claro, os próprios erros cometidos politicamente, né, das alianças e assim por diante, como, por exemplo, o fato de que, em termos políticos,
a incapacidade do ator político de analisar os números e a desconexão aparente com a realidade, aos fatos do contexto em que se envolve. E aí que é interessante. Nós estamos num momento ainda de vácuo de nomes. Um momento que, por exemplo, com a operação que aconteceu em Natal, do Ministério Público, da Polícia, com a prisão de vários nomes da política, inclusive ligados ao ex-senador Geraldo Melo, que até pouco tempo se pavoneava como o grande libelo da ética anticorrupção, e aí teve filhos e netos, filho e neto da Barafunda, né? Espero que se prove, que se chegue à verdade, etc. Esperar que dê tudo certo, ninguém deseja a desgraça de ninguém, mas a situação da política nessa era de Lava Jato não é fácil para ninguém. E desconectar da política é um erro, na minha opinião. Ainda mais quando você se filia a um partido extremamente tradicional, que nesse fla-flu que a gente vive, PMDB, que é mais do que um fla-flu, né? PMDB, PT, PSDB e assim por diante, e a análise pertinente, que ainda falta muito tempo, né? E que os votos da oposição não têm dono e não possuem referência. Isso é uma avaliação interessante do Carlos Santos, do Carlos Santos, e eu acho que eu concordo com ele nesse sentido. Ainda falta muito tempo ainda, e talvez, no caso de Tião, o que está se ventilando, a gente já comentou isso aqui, no ouvido dele, é muito mais uma plataforma que vai ajudar outros candidatos. No caso do PSDB, Rogério Marinho. Ok, vamos agora a Laíre Rosado, conversando com a gente ao vivo por telefone no Observador Político. Você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, Edmundo, Tadeu, amigas e amigos do Observador Político. Vou começar por onde vocês estavam comentando da última parte do Observador Político, que eu entrei, sobre a associação estadual. É que foi observado um comportamento diferente em relação ao prefeito Carlos Eduardo, que antes limitava sua ação política à capital do estado, quando muito a Grande Natal, mas no final de semana foi ao Seridó. Foi em companhia do seu vice-prefeito, Álvaro Dias, que é seridoense, e participou ativamente de todas as festividades religiosas naquela cidade. Na véspera, na sexta-feira, e foi no sábado, na sexta-feira ele esteve com o governador Robson Faria. Robson tem dito já que vai disputar a reeleição, então já é, segundo o que ele afirma, uma posição definida e decidida. Então o que teria ido Carlos Eduardo conversar com o governador? Fala-se numa aliança quando Carlos Eduardo deixaria de ser candidato a governador e disputaria o Senado, já que os dois candidatos, José Agripino e Garibaldi Alves, segundo os seus assessores, enfrentarão dificuldades para as eleições do próximo ano. Não sei. De qualquer forma, eles foram aliados na eleição municipal, se afastaram e agora Carlos Eduardo se reaproxima de Robson Faria. Mas o governador, com certeza, vai continuar avaliando a sua situação política, sobretudo o desgaste produzido pela violência no estado do Rio Grande do Norte. Ele que dizia que queria terminar o seu mandato, ficando lembrado como o governador da segurança, está vendo a situação em agravamento todo dia. Agora, até por brincadeira, estão dizendo que até a Miss Rio Grande do Norte foi assaltada e levaram a faixa e a coroa, além de outros objetos pessoais, é claro, mas os assaltantes não respeitam ninguém, até porque podem não conhecer. Nós já tivemos padres assaltados, bispos, militares, desembargadores, juízes, políticos, deputados estaduais, deputados federais, quase todos já foram vítimas de assaltos aqui no nosso Rio Grande do Norte. Mas ontem houve um fato ainda mais absurdo, excetuando aqueles cartazes, aqueles panfletos que foram colados e distribuídos em praça pública, com as facções oferecendo segurança à população do Rio Grande do Norte. A polícia teve só o trabalho de arrancar aquilo que estava colado nos postes, nas paredes, nas portas, para que aquele ato não tivesse uma projeção maior. Mas as facções querem garantir a segurança, punindo assaltantes, criminosos e tudo mais. Depois haverá um preço a cobrar, que será
é difícil a gente calcular hoje, mas hoje pela manhã, na madrugada, fim da noite de ontem, na Prudente de Moraes, uma das principais avenidas de Natal, eles colocaram barreiras na rua, na avenida, utilizando madeira, tijolo, e 4 pessoas usando escopetas começaram a assaltar os que passavam de carro. Os veículos não tinham como desviar, como voltar, retornar da barreira, e eram imediatamente assaltados pelos que fazem parte dessas facções e que resolveram atrevidamente colocar barreira na Avenida Prudente de Moraes. Mas vamos falar também um pouquinho aqui, no final, sobre a situação de Michel Temer, que vai se sustentando, vai insistindo em permanecer presidente, mas que já tem o aviso do PSDB que logo depois da votação do processo contra Temer, abandonará o governo. Está havendo atrito com o deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara Federal, Câmara dos Deputados, e quer o lugar de Temer também, da mesma maneira que Temer quis o lugar de Dilma Rousseff. Pois bem, ontem o DEM, os Democratas, com a presença do seu presidente, senador José Agripino Maia, reuniu-se em um jantar no Palácio dos Bandeirantes com o governador Geraldo Alckmin e disse que teria, a partir do próximo ano, quando for aberta a janela partidária, 50 deputados federais, e queria oferecer o apoio do seu partido a Geraldo Alckmin na candidatura a presidente da República. Esse jantar foi no Palácio dos Bandeirantes e teve também a participação do vice-governador Márcio França, que será governador de São Paulo quando do afastamento de Geraldo Alckmin para disputar uma eleição, e que é do PSB. E ficou muito claro que a articulação de saída de 15 a 20 deputados federais do PSB, deixando o partido quase sem representatividade na Câmara de Deputados, é um trabalho de Márcio França, que foi prefeito de São Vicente, a cidade mais antiga do Brasil, que é vice-governador e deseja assumir o governo do Estado, é claro, e vai ajudar Geraldo Alckmin a viabilizar o seu nome. Então, isso vai desfalcar em muito PSB. E Temer levou a culpa porque tentou fazer com que esses deputados filiassem ao PMDB e não ao DEM. Mas o mais interessante de tudo é a afirmação desses deputados de que a filosofia partidária deles é muito semelhante ao do DEM. Só quem escutou é que acreditou no que estava ouvindo. Obrigado a todos pela minha participação hoje, a audiência, e vocês continuam com Edmundo Torres e Tadeu, diretamente dos nossos estudos. Um abraço. Ok, Laíre, muito obrigado pela presença aqui, seus comentários. Vamos abraçar o nosso amigo Ademar Augusto, meu grande amigo Ademar Augusto, grande doador de livros aqui ao programa Observador Político. Ele reside na rua Dr. João Marcelino, 291, Nova Betânia. Ele diz até aqui, parece que depois que eu comecei a doar livros, surgiram outros doadores, então eu mereço um prêmio. Obrigado, Ademar. Com certeza você merece. A sua doação foi importante pelos livros evangélicos que você traz, e isso incentiva outras pessoas a fazerem suas doações também. Ademar, muito obrigado, amigo, pelas doações aqui no programa. O Henrique Nogueira é quem chora todo dia porque não ganha, não tem culpa, né? Nem eu, nem Tadeu, nem ninguém. Tá aqui o papelzinho. Vê se um dia você tem sorte. Mas ele diz aqui, Henrique Nogueira do Alto da Pelonha, o presidente Temer fez com que o aumento dos combustíveis em todo o Brasil fosse uma das coisas mais injustas que ele fez, ele e sua equipe fizeram, atingindo todas as esferas da sociedade. Aí falou aqui, questão do dinheiro da União, as emendas, né, segundo algumas denúncias da própria oposição, pagando deputados federais com emendas para votarem a favor dele na Câmara. E agora quer repor o dinheiro que ele tirou para pagar os deputados com o aumento do combustível. Comentários aí dos nossos ouvintes e telespectadores, como o Henrique Nogueira do Alto da Pelonha. Tadeu, ontem a gente tocou aqui no assunto, mas lógico, evidente que eu preferi mesmo deixar para hoje, com sua presença aqui, porque, desculpem,
com sua presença aqui. Eu estou ficando sem voz, hein? No programa, para você nos falar dos finais de semana. O mais violento do ano foi este, com 32 homicídios. Até agora é o mais violento. No Rio Grande do Norte. Isso, porque passou o mês de junho, passou o ciclo de chuva e festa, a criminalidade aumenta, homicídio. Aquilo que você disse, quando tem festa não tem crime. Por isso que não houve redução antes, o que houve foi uma variação. O governo disse que era redução, então não posso, é aquela história. Se você quer usar taxa mensal de qualquer coisa para discutir política pública, é um erro. Política pública, qualquer ela, seja de segurança, seja de educação, de saúde, você tem que discutir com taxa anual. O que é que o governo Robson faz? Mais perdido que segue em tiroteio na área de segurança pública. Ele quer discutir com taxa mensal. E o pior, continua dizendo para a mídia e para a população que, por exemplo, o único instituto, um dos poucos institutos brasileiros que fazem contagem de homicídio, da violência letal intencional, mês a mês, dia a dia, que é o Observatório, que é um grupo de pesquisa da universidade, interdisciplinar e trans, inclusive universitário, a gente tem apoio de outras instituições, firmamos um apoio agora com o Ministério Público. Então, assim, tem consultores da Polícia Civil, da Defensoria, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, dados não são oficiais. Infelizmente, amigos da SESED e do governo do Estado, os dados são oficiais sim, eles não são governamentais. E aí, como aquela história, a violência não tem hora para acabar no Rio Grande do Norte, tá? Por causa daquele velho problema que a gente sempre fala aqui, que é a questão da estrutura. O amigo Regi Cleiton Campelo está dando um abraço aqui pelo Facebook, tá? Pela página do programa no Facebook. E o Ivo Maciel perguntando se Mossoró terá nomes a candidato ao governo do Estado. Não sei, Ivo. Não sei. Até agora tinha um Couto, que é pré-candidatíssimo, a mosca da política o picou, e essa mosca, ao contrário daquela mosca africana, etc., que você entra em sono profundo, essa você entra em êxtase profundo. Vamos aguardar até julho do ano que vem para ver o que é que vai dar. Tadeu, ainda sobre crimes, eu tenho aqui uns números do Jornal de Fato, mais especificamente na coluna, no jornalista César Santos, que seria importante você comentar. O Rio Grande do Norte registrou 77 assassinatos de mulheres nos 6 primeiros meses de 2017, aumentando em 40... então são 45,5% em relação ao mesmo período, 23 são definidos como feminicídios. Valeu. Em 2016 foram esses dados 16. completos estão inclusive no Mossoroense. Pois é, esses dados completos. Cadê feminicídio, a definição de feminicídio e os homicídios com mulheres? Aí no caso é femicídio. Femicídio. E 77 mulheres são mulheres mortas. Feminicídio são as mulheres que são assassinadas por fato de serem mulheres. Ser mulheres. Tem toda uma condição de fragilidade, aí ela é assassinada, que essa taxa é bem menor, é metade disso aí. Mas o Rio Grande do Norte é um dos estados que mais matam mulheres. E tem um dado também, Tadeu, de que uma grande maioria, uma grande parte das mulheres são assassinadas pelos próprios companheiros. Sim, a maioria são pelos companheiros. Sim, maridos, a maioria mesmo. A grande maioria. Maridos, namorados. Olha, violência doméstica em geral, ou violência familiar, ela é sempre interna. Por exemplo, a maior taxa de estupro, a maior taxa de estupro do mundo é brasileira, e o perfil do estuprador é o companheiro, ou pai, companheiro, ou familiar da pessoa estuprada. Geralmente mulher ou criança. Então, geralmente se cria um perfil no imaginário popular que não tem nada a ver. Tá? E a mulher tem mais chance de ser vitimada quando ela tem um companheiro, quando ela é casada, ou ela é noiva ou namorado. Interessante, mulheres solteiras têm menos chance de serem vitimadas em termos tanto de violência como mesmo de vítima de homicídio. Mesmo assim, as mulheres não são nem 5% das vítimas de homicídio, chegam no máximo a 6%. Então ainda a ampla maioria das vítimas de homicídio são homens. Pois é, e tem um outro dado que eu vejo muito no noticiário policial, eu assisto aquele programa de Datena, o Brasil, Alerta Brasil, um negócio assim, da Band, quase todo dia, eu acho que em São Paulo mostra. A mulher separou o companheiro, vai lá e mata. O ex-companheiro, isso é um feminicídio, isso é um feminicídio. O ex-companheiro, no caso. Quando é essa motivação, isso é um exemplo de feminicídio. Você é morta porque, por exemplo, raramente você vai acontecer do indivíduo, o cara separou, se acontece isso, crimes passionais,
mas é bem menor no caso da mulher em relação ao homem. Mas o homem em relação da mulher, ele geralmente vira perpetrador. Mas também quando você tem a magnitude total de homicídios, essas são taxas pequenas. Ainda bem. Mas para nível internacional, o Brasil está muito alto e o Rio Grande do Norte nem se fala. Olha, o Enoque está dizendo o seguinte, olha, os donos de postos de combustíveis são unidos. Se a população também fizesse o mesmo, só abastecendo em determinados postos, talvez a realidade desses aumentos fosse bem diferente. É a opinião, boa colocação. Natal tentou fazer isso, não deu certo. A única coisa que poderia, na minha opinião, ser o fiel da balança, foi na verdade, castrada por um grupo de políticos do Rio Grande do Norte e de empresários, que era a tentativa de trazer um posto de combustível de uma rede de supermercados para Mossoró. Não sei se vocês lembram daquela operação que quase terminou em um bocado de gente presa aqui em Mossoró. Não é? Inclusive com muita figura graúda aí do poder, estava no poder e algumas perpassam no meio. E o que foi que eles fizeram? Em nome dos seus interesses pessoais, castrar a possibilidade da população de Mossoró de pelo menos não pagar uma gasolina tão abusiva. Então continuamos pagando, há sinais claros de cartel, segundo aí a PROCON estadual vai tentar tomar providência. Eu acho difícil, eu vi isso em Natal alguns anos atrás, tá? Se a gente tivesse um fiel na balança como o Natal tem, um grande posto de gasolina num supermercado, ou seja, uma rede internacional que não está nem aí para a máfia local, seria importante. Mossoró tem que lutar por isso. Senão, por enquanto, vamos enriquecer os bolsos de uma minoria e continuar lamentando nas esquinas. Olha, uma notícia muito boa. O McDonald's entregará hoje 90 equipamentos hospitalares à Associação dos Portadores de Câncer de Mossoró. São itens como monitor, multiparâmetro, aspirador cirúrgico, termômetros, reanimadores, manuais, oxímetros de pulso portáteis e estetoscópios, que permitirão a melhoria no atendimento aos pacientes oncológicos, fruto da campanha MEC Dia Feliz. A gente fica muito feliz também. Parabéns a todos com a campanha dessa, é o que realmente, isto sim é que é um gesto bonito, um gesto de cidadania, e a gente fica muito feliz daqui e aplaude essa iniciativa e essa grande campanha com a entrega dos equipamentos pelo MEC Dia Feliz. Hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Um dia que comemora em Tadeu, que é bem discriminado, muito... Aqui no Brasil também, né? No Brasil inteiro, na América inteira, né? A mulher negra é o perfil, a população, a mulher negra e parda, ela é o perfil básico da mulher violentada, da mais pobre, da com menor escolaridade, da com menor acesso a serviços públicos, vítima de machismo, de racismo, né? Entre outras coisas. Então, isso são dados estatísticos muito claros, quando a gente pega a vitimologia e pega mesmo quem tem menos acesso a políticas públicas. Também é o Dia Nacional de Teresa de Banguela, liderança quilombola, que marca um dia aí da luta da mulher negra, né, na América Latina. Então, parabéns a todas as mulheres negras e, claro, a todas as mulheres também latino-americanas, ou seja, todas as mulheres desse Brasil que tem dia, como hoje, não é dia de receber flores, é dia de pensar na luta, conquista de direitos. Olha, a Justiça Eleitoral de Mossoró, Baraúna, Tibau e Serra do Mel tem nova formação desde o primeiro semestre deste ano. Mudanças. A juíza Ana Cláudia assumiu a 34ª zona eleitoral em substituição ao juiz Cláudio Mendes. O magistrado Paulo Luciano sucedeu a colega Daniela Rosado na 50ª zona eleitoral dos municípios de Baraúna, Tibau e Serra do Mel. E a 33ª zona eleitoral de Mossoró permanece com o juiz Breno Valério. Foram as mudanças ocorridas. Aqui a participação, o cidadão está dizendo aqui que o fundador da revista Isto É faleceu. Senhor Domingos, eu não tenho mais detalhes aqui. Se Tadeu tiver alguma coisa aí, daqui a pouco eu vou procurando aqui, a gente encontrar. Okay. Como nós não estamos vivendo crise nenhuma, né? O governo federal, né, através de seus ministros e autoridades,
ampliaram o uso de aviões de AFAB em 40%, que já é um custo altíssimo. Ou seja, o governo federal, as autoridades estão usando 40% vezes mais, tá, em relação ao período anterior e anteriores, o uso de aviões de AFAB, aumentando ainda mais os custos com a aviação. Isso a nível federal. A nível estadual, uma notícia não muito animadora. O governo do RN não tem nenhuma data, até agora, para terminar de pagar junho aos servidores. Né? E aí, o jornalista Heitor Gregório, da Tribuna do Norte, faz o seguinte comentário. O Rio Grande do Norte está caminhando para uma situação semelhante à do Rio de Janeiro. E os servidores que recebem acima de 4 mil poderão ficar 2 meses sem salário. Já está um mês, né? Pode entrar mais um mês. Porque hoje são 25 de julho, faltam 6 dias, né, para terminar o ano, 4 dias úteis, né? 3 dias e meio úteis para terminar o mês. E até agora, nenhuma parcela acima de 4 mil. E não há data para isso ocorrer. Né? Muita gente começando a ficar desesperada. Rio de Janeiro, para vocês terem ideia, o número de suicídio entre funcionários públicos estaduais aumentou 400%. Olha a informação aqui de que o juiz suspende aumento de imposto no combustível. Bom, deve ser uma decisão isolada, mas a notícia não traz aqui aonde foi. Isso vai ocorrer, entra com a ação, o juiz suspende depois. Mas juiz não pode suspender imposto assim, né? Juiz, tribunal não pode suspender imposto assim. A não ser que seja. Aí você tem toda uma processualidade aí que não. Esse tipo de notícias tem fonte não, né? Não. Então isso não. Aí tem, com todo respeito. Pode ser até fake. Isso é com certeza é fake. A gente apresenta programa, por exemplo, apresenta programa com os principais jornais do país abertos. Essa decisão que sai na hora, online. Assim como a questão da morte do criador, do fundador da Isto É. Que eu não estou achando aqui. Também não estou encontrando aqui não. Estou procurando aqui no Google. Para não divulgar, para não matar ninguém sem necessidade. Está no site da Isto É. Edmundo, e os milhões de Lula bloqueados, você sabe onde ele tirou esse dinheiro? Sei não, amigo. Com certeza não sei. Está aqui mais participação sobre abastecimento. Isso eu tenho certeza. Nem no meu também. Fernando diz, qual a diferença de um posto de combustíveis em grande supermercado? Na prática, isso não iria baratear o combustível? A diferença é que o grande supermercado não tem nenhum motivo para fazer cartel com os empresários locais, é isso. Porque o que é o cartel? É um acerto de conta de preços para gerar monopólio. Aí você cria pequenas e fictícias diferenças de preço para fingir que não há uma cartelização. Mas, na verdade, todo mundo sente isso do bolso, diferença inclusive de alguns quilômetros. Mas, inclusive eu ouvi de um dono de posto, já aqui em Mossoró, eu não vou citar a fonte, onde ele me colocou, disse, infelizmente ou a gente entra nesse esquema, ou a gente pode ter até a vida ameaçada. Com a palavra aí, o sistema de delação, que poderia funcionar para isso. Mas o PROCON sozinho, eu duvido que tenha força. Eu acho que teria que entrar aí Ministério Público, tá? Ministério Público Federal, porque envolve uma questão que envolve combustível. Ou seja, poderia entrar várias instâncias para poder pensar nisso. É muito mais complicado do que sonha a nossa vã filosofia. Tadeu, dê uma acessada aí no G1, porque chegou agora a informação. Juiz do Distrito Federal manda suspender decreto que aumentou o tributo sobre combustíveis. Está aqui, portal G1 de notícias, Tadeu vai acessar, enquanto eu já olho outros aqui. Deixa eu ver. Mais informações aqui. Mas aí, isso aí é o seguinte, está aqui. Ele suspendeu, aí isso aí vai para o Tribunal Regional Federal amanhã mesmo e volta de novo. Porque juiz de primeira instância... no dia seguinte... Aí, e sabe quanto centavo diminui na bomba? Nenhum. É mais fácil manterem. Então, assim, sossegue. Aqui, assim que houve o aumento, eu estou citando aqui porque eu moro aqui, tá? Não posso citar lá fora. Assim que houve o aumento, vários postos, assim que foi decretado, no outro dia muitos postos aumentaram. Não esperaram nem fazer nova compra. Entenderam? Nem nova compra, que você espera fazer uma nova compra para aumentar. Porque é o novo produto. Não, aumentaram logo. Vamos logo ganhar, né? Com a força e a paciência do nosso povo, que é imensa para essas coisas, né? Engraçado que em 2015, quando teve aumento de combustível, eu vi muita gente colocando, né, indignado, cartazes, adesivos. Agora, indignação de botequim,
e não serve para muita coisa não. O juiz é Renato Borelli, juiz federal substituto da 20ª Vara Federal do Distrito Isso aí não... Federal. Isso aí é igual a suspensão do WhatsApp, não tem... Faz aquela novela aí. Meu WhatsApp, toda vez que suspende, meu WhatsApp continua funcionando. Eu não sei porque que o meu terminava continuando funcionando. Eu achava até bom. Ou então você suspende para não ter efeito. Isso é muito mais, para minha opinião, mais aqueles aspectos da... Mas claro, vai ser decidido em segunda instância e, quiçá, vai chegar ao Supremo. Mas que eu saiba, eu inclusive li uma notícia na revista Piauí sobre um assunto similar, não, esse tipo de decisão não cabe, tá? Principalmente quando se resolve em questão de imposto, mas tudo bem. O governo do Rio Grande do Norte estará realizando o Vila Cidadã em Baraúna. É o Gelcione Dantas que confirma. Próximo dia 28 de julho, portanto, nesse próximo, depois de amanhã, quinta-feira ou sexta, o Asclepio Saraiva está dizendo aqui o seguinte, observador político, Asclepio Saraiva, tudo bem, vamos entrar com uma ação do trabalho CAERN, denunciar o Ministério Público o descaso no Van Rosado, água limpa jorrando por todas as ruas e esgoto a céu aberto todos os dias. Lamentável, quem deveria cuidar gasta milhões com propaganda. Não desperdice água. Uma grande vergonha. Está aqui a ação contra a CAERN, que vai ser movida lá pelos moradores do conjunto do Arrozado por conta desse desperdício de água. Faz tempo. Isso é uma espécie de surto. Estamos vivenciando, boa tarde, uma espécie de surto de leishmaniose, mais conhecida como calazar, que é uma doença que acomete cães através do mosquito palha e que pode atingir o homem. Já temos 2 casos registrados em seres humanos nesse primeiro semestre em Mossoró. Um caso no Alto Sumaré e outro no sítio Ingá. Fica o alerta para os donos de cães realizarem o exame no centro de zoonoses ou em clínicas veterinárias. Rudinei Pinto que mandou. Rudinei, muito obrigado pela sua informação, que é importantíssima nessa questão da leishmaniose, a doença de calazar, já com 2 casos aqui em Mossoró. Obrigado, Rudinei. O problema do calazar em Mossoró é porque a quantidade de gatos e cachorros abandonados no meio da rua é gigantesca. Na UFESA deve ter bem uns 200 gatos, só na UFESA. Na UERN deve ter outra quantidade dessa. As pessoas abandonam os animais, e os animais ficam ali peregrinando, sem vacina, sem cuidado. Ainda tem gente que alimenta os animais, ao invés de levá-los para casa, já que você quer adotar, adota e leva para casa. Resultado está aí, proliferação de doenças africanas, de doença de 4º mundo, não é nem 3º. Tá? E o que mais me impressiona, porque é a cidade inteira empestada de cachorro no meio. E as pessoas simplesmente pegam cães e gatos, não cuidam dos animais, não quer mais abandona. Então assim, complicado, tá? Ao invés de fazer uma doação e etc, não, abandona, tá aí. Aí a gente fica, a responsabilidade de quem? A sociedade tem ampla responsabilidade na questão dos animais. O poder público também tem, mas ampla responsabilidade porque abandona os animais e simplesmente, aí quando acontece uma coisa dessa, leishmaniose e calazar, doenças gravíssimas e que são, infelizmente, doenças de países que não tem nenhuma estrutura sanitária. Tá aí um exemplo. Ok, faltam 2 minutos ainda, a gente ainda tem participações aqui. Deixa eu ver. Bom, o atendimento aqui no Centro de Zoonoses é de 8 às 11 horas. O telefone 3315-4833. Muito obrigado. Rudinei Pinto, tá aqui a participação. Edmundo e Tadeu, em que ponto o geógrafo... em que ponto geográfico, deve ser, né, Edilson? Em que ponto geográfico se encontra Mossoró para que tenha um presídio federal se não tem nem aeroporto? Se é só um presídio federal... Mas tinha. Quando foi feito, tinha. Por quê? Agora, aeroporto. O presídio... O presídio federal foi feito, Mossoró tinha aeroporto. Mossoró tem, se ele não funciona é outro problema, mas tem aeroporto. Mas quando o presídio foi feito... Quando o presídio foi feito, tinha aeroporto em Mossoró, sim. E ele foi feito por causa disso. O presídio Mossoró, eu já disse várias vezes aqui, ele trouxe muito recurso para Mossoró, ele trouxe renda, e em termos de criminalidade, a pesquisa aponta que ele não afeta nada a criminalidade daqui não. O resto é fantasia, muita fantasia que a população criou em torno disso. Inclusive uma certa oposição irresponsável que que hoje está no poder, mas já esteve fora, que criou esse celeuma em relação a esse presídio. Ok, vamos ao nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando em saúde.
os problemas da saúde com o presidente, com João Moraes do Centro de Saúde. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Já imaginou um mundo onde não há estresse no trânsito? Com pequenas atitudes, este mundo pode ser construído por você. Seja você pedestre ou motorista, faça a diferença nos pequenos hábitos. Porte-se com responsabilidade e evite dores de cabeça ou tragédias. Bons hábitos no trânsito se constroem com bons cidadãos. A Câmara Municipal de Mossoró presta contas de todas as suas atividades através do seu site na internet e do Portal da Transparência. Fique por dentro do trabalho dos vereadores. No Portal da Transparência, conheça as receitas e despesas da Câmara. Interaja com a Câmara. Dê sua sugestão acessando mossoró.rn.leg.br. Repetindo, mossoró.rn.leg.br. Acompanhe em tempo real o trabalho do Poder Legislativo. Uma campanha da Câmara Municipal de Mossoró. Em 16 anos, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Boa tarde, amigos e amigas. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observador Político, aqui com o coordenador do Centro de Saúde, para conversar um pouco sobre a situação da saúde do Rio Grande do Norte, ou Mossoró e também no Rio Grande do Norte, já que uma parte significativa desses recursos, né, federais e estaduais, né, terminam rescaldando ou a responsabilidade do município, ou mesmo pela desestruturação que a saúde estadual vem sofrendo. Boa tarde, seja bem-vindo. E como é que está aí? Como é que está essa situação, primeiro? Antes de perguntar, antes de fazer a segunda pergunta, eu já encaminho que envolve a questão da luta em relação a isso. A saúde pública do Rio Grande do Norte não é do conhecimento de todos. Até o próprio governador decretou estado de calamidade, pública na saúde. Então, infelizmente, está uma calamidade, É como nós falamos, o Estado está negando um direito constitucional, que é um direito a uma saúde pública de qualidade. E o Estado não está prestando esse serviço, apesar dos servidores trabalhando sobrecarregados, Esses sim é que são os verdadeiros heróis, porque esses servidores da saúde, eles se qualificam para salvar vidas. Todos nós sabemos como é o dia do técnico de enfermagem, desde
do auxiliar de saúde, não é, dos grandes hospitais, ao pessoal do nível superior, mas trabalha sem ter insumos, não é o que é insumos, é as medicações, é o que o hospital também precisa para a higienização. Sempre às vezes falta, não é, sempre está faltando. O cidadão nos corredores dos hospitais, toda segunda-feira o SINSAúde ele realiza o corredômetro, não é, faz o levantamento de quantas pessoas estão nos corredores dos hospitais. E aqui em Mossoró, no nosso Tarcísio Maia, já agora nessa segunda-feira, tinha em torno de 14 pessoas, né, nos corredores e 4 em outros locais. Então, é estado de calamidade, sim. Por quê? Infelizmente, não há uma atenção do governo do estado à saúde. Na realidade, este governo está dando atenção em área nenhuma, nem educação, nem saúde, nem segurança. João, sobre a greve, estão perguntando aqui, já uma pergunta que a gente ia fazer, como está nesse momento a greve da saúde? Olha, a greve na saúde, ela está neste momento mais restrita à Grande Natal, porque teve um diferencial aqui na nossa região. Primeiro, quando nós entramos em greve, no dia 30 de junho, logo em seguida o governo recorreu para decidir a ilegalidade da greve. Não foi considerado ilegal, mas o que é que aconteceu? Inverteu-se o papel, porque pela Constituição, quando o trabalhador entra em greve, pode-se até 70% entrar em greve e ficar 30% trabalhando. Mas devido à própria análise, deve ter sido da calamidade, inverteu-se o papel, disse que era para se manter 70% trabalhando e 30% em greve. Aí esses próprios 30%, quando faz o levantamento, ficou mais na Grande Natal. Ora, se nem o próprio governo do estado mantém 70% dos servidores trabalhando, tem setor que não tem servidor suficiente, o próprio Hospital Regional Tarcísio Maia, às vezes falta técnicos de enfermagem, trabalho sobrecarregado, tem 2 técnicos de enfermagem para tratar de mais de 30 pacientes, 35, 32, então ficou inviável. Aí, e nesse mesmo momento que foi decretado a greve, o que é que aconteceu? Sai o termo de ajustamento de conduta, que o governo do estado reconhece, não é, perante o Ministério Público, que não tem competência para gerenciar a saúde. E de vez de assinar um termo de conduta para reestruturar, melhorar o atendimento dos hospitais, como o Ministério Público não. Acha melhor fechar hospitais, fechar serviços. O governo tem se utilizado muito quando nós falamos a questão que o governo quer fechar os hospitais. Aí ele bate num senso comum do trabalhador, porque quando eu falo aqui fechar, obviamente na mente das pessoas vem, não, fechou as portas, não é? Mas não é bem assim, o governo quer mudar o serviço, tirar pelo ataque, o TAC, não é? Que é o termo de ajustamento de conduta, transformar esses hospitais em UBS ou UPA. Mudar o serviço, mas é vantagem para o cidadão de poder perder o hospital regional. O governo está desmentindo, né? Então, se ele quer desmentir e que nós passamos a acreditar, ele passe a tomar ações diferentes. Que esse governo ele não tem credibilidade. Ele também desmentiu que não iria fechar o Hospital da Mulher, o Hospital da Polícia. Ele também, na campanha, ele também disse que era o governador da segurança. Ele também, em campanha, disse que iria governar. Veja só a que ponto chega a demagogia, não é, dos políticos no nosso país, e o pior que o povo acredita. Ele chegou a dizer que ia governar dentro do Hospital Valfredo Gugel. Ia tirar um dia, levar o governo para dentro dos hospitais, para lá governar, para melhorar. Não é verdade, ninguém viu melhora nenhuma. Mas se ele quiser que nós acreditamos, não é, ele procura o Ministério Público e assine outro ajustamento de conduta, que vai melhorar os hospitais, que vai melhorar o Hospital de Apodi, vai ter concurso público, vai fazer com que as escalas médicas funcionem. Aí eu dou um pouco de credibilidade, porque é como diz no jogo do bicho, não é? Vale o que está escrito. O documento, o termo de ajustamento de conduta lá é bem claro.
Ele não fala que... Ele diz desativar. Talvez que o povo não tenha também o conhecimento, que significa desativar um serviço, é a mesma coisa de fechar o serviço. O Gelcione está perguntando aqui se é verdade que vai haver processo seletivo para agente de saúde em endemias em Mossoró e qual é o déficit hoje na cidade. Olha, o déficit da atualidade é grande, principalmente agente de endemias. Eu venho batendo muito há bastante tempo. Desde a época que houve concurso, chamaram alguns concursados, depois houve todo um movimento. Aqui em Mossoró, para vocês terem uma ideia, eu acredito que não mudou muito, tem em torno de 20 áreas descobertas, zonas descobertas. Uma zona dessa vai em torno de 800 a 1.000 casas. Apesar do município trabalhar com a questão do reboque, né, que é tirar o agente de endemias, levar para um bairro e fazer como eles chamam de arrastão. Mas o ideal, no nosso entendimento, é que tivesse os agentes de endemias suficiente e agente comunitário de saúde. Pronto. Uma área que cresce, a expansão é muito grande, vista, como o pessoal fala, olho nu aqui em Mossoró, aquela área do Sumaré. Aquela área do Sumaré precisa ter mais agente comunitário de saúde também. E outras áreas também, que Mossoró também está crescendo muito. Que há necessidade, há. Eu já vi comentários, até através da imprensa também, que haverá esse concurso. Agora, com precisão, eu não sei te dizer quando é que vai ter, mas que há necessidade, há. O que é que o senhor acha que hoje, além da situação dos funcionários, etc., né, esse fechamento dos hospitais regionais, que parece praticamente vão restar pouquíssimos, o que é que o senhor acha que pode acontecer? Porque é o que mais pior pode acontecer, porque pelo que alguns comentaristas e quem está dentro do staff do governo já me repassou, é que a situação econômica do Estado tende a piorar, ou seja, nós estamos chegando na situação parecida com o que o Rio de Janeiro está enfrentando. O que é que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte, o Estado, infelizmente, ele não dá a prioridade que deveria dar. Você vê constantemente, acredito que vocês também dão essa notícia, o atraso no pagamento dos servidores da área de saúde e da maioria dos servidores. Já faz 17 meses que o governo não cumpre o calendário como deveria ter em dias. Mas eu pergunto aqui, algum algum mês, já viu o pessoal da OAS reclamar da falta do pagamento do Arena das Dunas, que é em torno de 13 milhões por mês? É uma sangria muito grande para o estado do Rio Grande do Norte. E também outros prejuízos que nós sabemos, os escândalos de servidores fantasma na Assembleia Legislativa, que dá em torno de 81 milhões, olha aí para onde está indo o dinheiro, onde está indo o dinheiro nosso. É uma realidade, infelizmente, que é a falta de atenção. O servidor vem sofrendo mesmo, vem sofrendo por atraso. Hoje tem servidor que não sabe nem qual é o dia que vai receber o seu salário do mês de junho. Isso aí é complicado. Mesmo que a justiça, porque já houve várias ações por diversos sindicatos, nem só o Sindisaúde moveu a ação, que pediu que o governo do estado cumprisse o calendário de pagamento, né, no dia 30. A justiça disse que não há atraso temporário. É muito bom estar no poder, não é, pessoal? E é muito bom ter o salário em dia, que é o caso da justiça. Né? A justiça não só tem salário em dia, ela recebe dentro do mês. Quase uma semana antes, se eu não me engano. Né? Exato. E o governador também, que aumentou o seu salário em 100% logo quando assumiu. E atrasa o pagamento do governador? Alguém já sabe dizer se atrasa? Tem duas perguntas aqui sobre enfermeiros da prefeitura. Primeiro, quando é que vai ter concurso para enfermeiro na prefeitura? E a outra do nosso enfermeiro. E a outra que é a pergunta do Enoque. Ele pergunta quando é que técnicos de enfermagem da prefeitura eles não possuem plano de cargo e carreira, o que falta para isso acontecer? Duas perguntas. Caso da prefeitura. Sobre concurso, o que é que os sindicatos fazem? Ele vê a situação e sabe a necessidade de ter o concurso. Nós não, infelizmente, os prefeitos, as prefeituras,
não nos atende de imediato, não é? E principalmente agora, no momento que eles alegam a questão de crise, não é? Tanto governo do Estado como prefeitura, que também já era para ter tido também no governo do Estado. Agora, plano de carreira, sobre a questão de plano de cargo. O município tem um plano de carreira da área da saúde, agora que precisa também de uma reformulação, precisa. Acredito, não sei o tempo de serviço, não é, desse técnico de enfermagem, passou, acredito talvez ele esteja no nível 1, não é, que é lá o tempo de serviço dele, seja um dos últimos concursados, se for um dos últimos, acho que não é nível 1 não, deve estar no nível 2 ou 3. Mas existe um plano, agora que precisa ser melhorado, precisa. Como a mesma questão do governo do Estado, também precisa ter uma melhora também no plano de cargo dos servidores da saúde. Só um adendo que eu queria fazer, aproveitar, tem a ver. Eu comentei no início aqui sobre a questão de notícias falsas, tenham cuidado com isso, principalmente quem se informa via redes sociais. Está circulando no WhatsApp uma notícia que o governo Temer vai bloquear dinheiro de contas bancárias antes de ser retirado do poder. O site da notícia não existe. Essa notícia é falsa. Tá? Quem anda passando isso para as pessoas tem um pouco de juízo. Arruma alguma coisa para fazer, com todo respeito. Pobre uma senhora aqui preocupada, disse, olha, o site é falso, tá bom? Desculpe, porque a gente tem que formar essas coisas. Ela estava recebendo olha, aqui também. Um apelo à população de Mossoró e região que me escuta e me vê. Não aceite informação via WhatsApp. Cheque a informação. 90% são falsas. Desculpe, é porque esse tipo de coisa... Aí se propaga todo tipo de mentira. Aí você é crítico do governo Temer, mas é mentira. Eu vou dizer por que é verdade. E acho que nem Temer é tão irresponsável para fazer uma coisa dessa. Até porque o último que fez foi o senhor Fernando Collor. E depois, salvo me engano, esse tipo de coisa não pode mais ser feito impunemente. João, você já falou rapidamente, está pedindo aqui a Solange para você falar. A situação do Tarcísio Maia continua do mesmo jeito? Você continua, eu falei no início, o próprio Estado decretou o estado de calamidade, pessoas em corredores, trabalhadores trabalhando sobrecarregados, não é? Tem de se fazer uma luta para melhorar a lei, sempre falta leitos, não é? Sempre falta medicação, e agora... A maior demanda do HRTM ainda é politrauma? É politrauma também, ainda é também. Principalmente, né? Principalmente, Infelizmente as pessoas, muitas vezes é acidente mesmo, às vezes as pessoas não sabem se comportar também, né? Mas isso é também. A maior dificuldade que a gente sabe, o HRTM praticamente vai se tornar, se o cumprimento do que acontecer, né? O fechamento dos hospitais, transformando em UBS, o HRTM vai praticamente virar o único hospital estadual da região oeste e alto-oeste. O que você acha dessa situação? Porque é uma demanda aí que, pelos meus cálculos, ultrapassa os 600 mil pessoas, não é isso? Exatamente. Isso é um crime contra o cidadão, não é? Estão tirando o direito constitucional e o direito divino. Eu sempre gosto de dizer isso, estão tirando o direito da vida. Imagine você lá em Caraúbas, lá não tem condições. Veja só o governo como é, diz que ou transforma em UPA ou em UBS. OPA, essa cidade, Apodi, Angicos e... Não tem como manter. E o próprio norma do Ministério da Saúde diz que tem que ter uma população acima de 50 mil habitantes. Então, não tem condições. Praticamente você só teria uma OPA, talvez, em Pau dos Ferros. Exatamente. Seria a única que preenche, né? Que chega próximo ou chega para encher isso. Chega perto e para encher. Aí é um crime contra o trabalhador, contra a população mais carente, que é quem mais precisa, porque o governador, tenho certeza, sofreu um acidente, o empresário médico não vai usar nenhum desses hospitais. Duvido até, inclusive, João, que utilize o hospital no Rio Grande do Norte. Se não estiver indo lá para o Beneficência Portuguesa em Recife. Exato. Então é um crime mesmo, e a população deve reagir, viu? Como fizeram em Apodi. Provavelmente no próximo mês vai ter uma audiência pública, nós do sindicato estamos... pensando em levar a população dessa cidade, né, fazer o Ocupa Natal mesmo, para mostrar que a população dessa região está insatisfeita com essa atitude, com esse termo de ajustamento de conduta, não é? João, sorteio aqui o livro para a gente, tira um desses nomes aqui, por favor, e pode ler aí o nome, e quando em seguida você coloca as suas considerações. Quem ganhou aí o livro? Antônio
Hermínio, Antônio Hermínio. Antônio Hermínio, você Quase participa Antônio Hermínio de Moraes, né? Quase um xará aí. Você participa Velho aqui Antônio com a Hermínio. gente. João, mais alguma coisa que você queira colocar a respeito da greve ou um outro assunto ligado aí? Eu quero agradecer primeiro ao pessoal aqui da nossa área da saúde, que no início do mês teve as eleições do Sim Saúde, não é, da qual nós que compomos a direção atual ganhamos com uma maioria expressiva. Os servidores compareceram, não é, foram votar espontaneamente. Agradecer, independente de quem votou em chapa 1 e chapa 2. Agora é momento de união, que o inimigo agora é o governo, não é? Apesar de eram trabalhadores, não quer dizer que nós éramos inimigos, mas tinha ideologias diferentes. E agradecer às pessoas que nos ajudaram, não é? Foram muitos. Ok, João Moraes, coordenador do Centro de Saúde, muito obrigado pelos esclarecimentos, informações aqui importantes. Antônio Hermínio, você ganhou o livro Dicionário Bíblico Vida Nova, pode pegar hoje à tarde ou amanhã pela manhã na recepção da FM 93. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pelo carinho, pela audiência e até quinta-feira, se Deus quiser.